Boa noite, gente. Paz do Senhor Jesus a todos. A gente está, como o Rafa falou, a gente está trabalhando uma série de mensagens ao longo desse mês de fevereiro. E aí, o primeiro domingo, o Rafael pregou sobre a nossa identidade. O tema da série de mensagens é a identidade redimida. E o Rafael trouxe, a gente está trabalhando isso em cima do capítulo 3 da carta de 1 João. E no primeiro domingo, o Rafael trouxe a nossa identidade como filhos de Deus. No domingo seguinte, o Natan trouxe a nossa identidade como filhos puros, santos. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre uma outra identidade que João traz de nós como filhos obedientes de Deus. E enquanto eu estudava, eu tentei lembrar de histórias de obediência que eu tinha absorvido durante a minha vida. E eu lembrei de uma história que é uma das minhas favoritas, que é uma história da literatura cristã, escrita por um autor cristão que se chama C.S. Lewis, que são as Crônicas de Nárnia. Elas são divididas em 7 livros e, basicamente, elas são um misto de fantasia, um reino mágico, mas que ele é repleto de um símbolo, que esse símbolo é a forma como o Evangelho já nos habita, como o reino de Deus já nos habita, só que a gente ainda vive nesse mundo caído, nessa identidade suja pelo pecado, que lá em Adão foi corrompida e que a gente luta com ela até hoje. Então, nesse livro, no 6º livro das Crônicas de Nárnia, o leão, que é a representação de Jesus Cristo nessa história, ele convoca 2 crianças, o Eustáquio e a Dil. O Eustáquio, ele já teve, alguns livros antes, ele já participou de outras missões dadas pelo Aslan naquele mundo, mas a Dil está indo ali pela primeira vez. E o Aslan decide escolher a Dil para dar a missão para ela, especificamente. E o que ele vai dizer para ela é que ele diz: eu vou te dar 4 sinais. Esses 4 sinais são o meu mandamento. Vocês precisam encontrar o filho do rei. O filho do rei está perdido e agora vocês vão precisar ir lá e encontrar ele. Peguem esses 4 mandamentos que eu vou dar para vocês e guardem ele dentro do seu coração. Antes de tudo, se lembre dos sinais. Repita os sinais ao amanhecer, repita os sinais antes de dormir, e caso acordar durante a noite, por mais estranhos que sejam os acontecimentos, de maneira nenhuma se esqueça dos sinais. Lembre-se dos sinais. Acredite nos sinais. Nada mais importa além dos sinais. E o que acontece na história é que ele dá a missão para a menina e manda ela para a cidade. Manda ela para o mundo. E de cara, o primeiro sinal que ele deu para ela, eles perdem. Porque eles estavam desatentos e não prestaram atenção. E aí, eles continuam a jornada pensando, vamos pegar o segundo sinal. Não vamos dar mole agora, vamos continuar. O que acontece é que eles precisam ir fazer uma caminhada para uma cidade distante. E nessa caminhada, eles precisam passar por um lugar muito frio, por montanhas. Eles começam a sentir fome, eles começam a sentir frio. E aparece uma moça muito bonita. O livro descreve como uma mulher belíssima. E ela fala para eles o seguinte: tem um lugar, vocês estão vendo aquele castelo ali longe? Aquele castelo vocês vão poder encontrar comida, vocês vão encontrar cama, vocês vão encontrar um quarto quente. Se vocês forem para lá, vocês conseguem esse conforto. Só que o problema o castelo era para o lugar oposto de onde eles tinham que ir, de onde era a missão deles. Por diversas vezes, a gente acaba perdendo os sinais do Senhor. A gente abandona os mandamentos do Senhor, buscando algum tipo de conforto, algum tipo de satisfação em algo que não é eterno. O próprio C.S. Lewis vai dizer que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E agora a gente vai tentar trabalhar um pouco essa ideia de como a gente precisa voltar o nosso coração para a obediência do mandamento do Senhor. Eu queria ler com vocês 1 João, capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 10, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei.
E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu e não o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e não mais pode pecar, porque é nascido de Deus. Dessa forma são manifestos os filhos de Deus e o filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama o seu irmão. Trazendo um pouco do contexto pelo qual o João está escrevendo essa carta, ele, diferente do apóstolo Paulo, que escreve algumas cartas para igrejas específicas, escreve para a igreja de Éfeso, escreve para a igreja de Corinto, o apóstolo João está escrevendo essa carta de maneira geral, para algumas igrejas da região. Essas igrejas elas estavam enfrentando um problema que até o próprio apóstolo Paulo, alguns anos antes, cerca de 30 anos antes, já tinha combatido, mas que continuava assolando as igrejas da região da Ásia ali, que era uma doutrina chamada gnosticismo. Essa doutrina ela tem, na sua característica, eles classificam a matéria como má. Tudo que é material é mal. Tudo que não é o transcendente, tudo que não é o etéreo, é mal. Tudo isso é ruim. Só que essa doutrina, essa heresia, melhor dizendo, ela é uma mistura de uma filosofia grega maluca qualquer com algumas coisas da fé cristã. Assim como o diabo sempre faz, ele pega algumas coisas que são verdade, traveste de verdade, pega meias verdades, traveste de uma verdade completa e apresenta ao povo. E o povo estava caindo nesse falso engano. E aí o que acontece? Como eles diziam que o espírito era bom e a matéria era completamente má, eles acabam caindo em dois erros, especificamente. O primeiro erro era, se a matéria é má e eu sou caído nesse mundo material, eu vou viver com esse mundo material aqui, eu vou viver perdido como eu sou. E por outro lado, tinha outra galera que achava, se a matéria é má, se isso daqui, o carnal é mau, eu vou me isolar de todos os prazeres carnais, de tudo que existe do material, e eu vou tentar chegar ao transcendente pelo meu esforço. São dois erros, porque esses dois erros não reconhecem uma coisa, que o homem por si só não era capaz de se salvar e que nós precisávamos de um Salvador. Nos dias de hoje não é muito diferente do que aconteceu nas igrejas para as quais João está escrevendo. A gente vive num mundo que a liberdade é muito valorizada, ela é elevada a um posto de Deus, ela é um Deus para nós, a gente quer fazer tudo o que a gente quer, o mundo acha que pode fazer tudo pela própria vontade, só que a verdade é que nós entendemos que a nossa vontade ela é corrompida. A gente não consegue escolher viver uma vida longe do pecado. E aí as pessoas a gente começa a se entregar aos erros e vontades do nosso próprio coração. E aí a gente acabou de sair de um período que é o Carnaval. O Carnaval é um período onde as pessoas se entregam às vontades, o padrão moral é baixado e jogado ao chão, e aquilo que diariamente é tido como abominável, muitas vezes, se torna aceitável. E o que isso acontece hoje, e da mesma maneira como acontecia nos anos atrás. João vai fazer uma oposição, escrevendo essa carta. No versículo 4, ele vai fazer a oposição entre justiça e pecado. De maneira que justo é aquele que não vive uma vida de pecado. Diferente de muitas vezes no texto
de João e no texto do Novo Testamento, João vai trazer aqui a ideia de pecado não como uma mancha. Geralmente, pecado é trazido como errar o alvo, desviar o alvo, ou uma mancha, uma sujeira que pode ser limpa de alguma forma. Mas João vai trazer essa ideia de viver uma vida de pecado, não só como viver uma vida manchada, mas ele vai trazer a ideia de aquele que vive essa vida, ele vive uma vida sem lei. Ele vive uma vida de transgressão total. Uma vida de total rebeldia. E essa rebeldia é a rebeldia que nós conquistamos lá em Adão. A rebelião que todos nós, infelizmente, somos suscetíveis e recebemos como herança do nosso pai Adão. O tema dessa mensagem é que nós somos um filho obediente. Só que a gente recebe uma dura realidade do apóstolo João nesse texto. Ele vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus não vive uma vida de pecado, porque todo aquele que tem prazer na vida de pecado, na verdade, não é filho de Deus, é um filho do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio e ele foi o fundador dessa condição de rebelião que nós estamos hoje. E para isso, a gente precisa, quando recebemos o arrependimento do Senhor, a gente precisa viver agora uma vida santa e justa. Justiça, como eu já disse aqui, é uma vida longe do pecado, buscando se afastar do pecado, tentando viver uma vida em santidade. E aí percebam que tem uma diferença. João não vai falar que o Filho de Deus não pode pecar. Ele vai dizer que ainda somos tentados, que ainda pecamos. Lá no primeiro capítulo ele vai falar: porque se afirmamos que não cometemos o pecado, fazemos de Deus mentiroso e a palavra de Deus não está em nós. A gente começa a encarar nessa situação uma outra realidade que aquela igreja vivia. Eles diziam que, se afastando dos prazeres carnais, se afastando da vida de prazeres, se afastando do material, eles seriam capazes de chegar à divindade, de chegar ao etéreo e um tipo de elevação espiritual e de elevação que eles poderiam alcançar aquilo que era divino. É um ledo engano, porque é só uma forma de vaidade, porque ela não reconhece a necessidade de um Salvador. A gente precisa reconhecer que precisamos de um Salvador. E como tudo, é só mais vaidade. Jesus vai tratar isso de alguma forma. Ele vai chamar essa galera de sepulcro caiado. Os fariseus eram muito bonitos. Por fora, vocês estavam cheios de religiosidade. Vocês se achavam melhores do que aqueles que estavam de fora, que estavam completamente perdidos, vivendo uma vida libertina. Mas no coração de vocês ainda não amam a lei do Senhor. Vocês só estão fazendo isso por pura religiosidade, buscando mérito próprio, buscando reconhecimento. A gente vai lembrar da parábola do fariseu e do publicano. Que o fariseu chega no templo e quando ele vai orar, ele diz: não, Senhor, porque eu dou dízimo de tudo, eu sigo a tua lei, eu passo horas estudando a tua palavra, mas eu te agradeço porque eu não sou igual a esse publicano, sujo, pecador, traidor do seu povo, cobrador de impostos. E ao contrário, o publicano chega no templo, se ajoelha diante do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador e preciso do teu perdão. A gente muitas vezes dentro da igreja, a gente se esquece de onde Deus nos tirou, daquilo que o Senhor, daquela condição perdida, onde nós estávamos e que agora fomos resgatados pelo Senhor. A gente começa a ter valor nos nossos padrões morais, na nossa performance religiosa, e se esquece de amar o mandamento do Senhor e amar a sua palavra. A gente começa a querer adorar a Deus do nosso jeito. Seja o libertino que acha que pode viver uma vida de libertinagem e adorar o Senhor de alguma forma, ou seja a gente achando que a gente pode chegar aqui, cantar bonito, fazer uma performance para o Senhor, mas o nosso coração não está depositado na esperança do Senhor. A verdade é que Deus não pode ser adorado de outra maneira.
o Senhor ele escolhe a forma como ele quer ser adorado. Se vocês se lembrarem, lá em 1 Samuel, a gente vai encontrar a história de Saul. Saul era um rei ungido pelo Senhor, foi cheio do Espírito Santo. Quando o profeta unge ele, ele sai profetizando, cheio do Espírito Santo. Mas ao longo da caminhada ele se desvia. Ele olha para o próprio coração, ele olha para as próprias conquistas, para tudo aquilo que ele tinha ganhado e começa a se desviar do Senhor. E aí ele vai sair para uma guerra contra Agag e o Senhor diz o seguinte: vai lá e mata a galera toda. Vocês vão ganhar a guerra, mas mata todo mundo. Mata a mulher, mata a criança, mata homem, mata velho, mata até os animais. Não deixa sobrar nada. E o Saul vai lá e o Senhor entrega a vitória na mão dele. Só que ao invés dele cumprir aquilo que o Senhor tinha ordenado, ele deixa uns animais vivos e ele sequestra o rei. E aí, quando ele está lá no acampamento, festejando a sua vitória, o profeta chega. O profeta Samuel chega e começa a ouvir o barulho dos animais e pergunta: Saul, o que você fez? E ele diz: não, é que eu separei os melhores animais para sacrificar o Senhor. E o profeta Samuel vai dizer uma coisa para ele, que é que o Senhor não se importa com sacrifícios. Ele está mais preocupado com a obediência. A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor que a gordura dos animais. Diversas vezes a gente tenta essa performance e não é isso que o Senhor está preocupado. Ele está preocupado com o nosso coração e com a nossa obediência a Ele. Por outro lado, a gente vai dizer também que a lei, a gente bota desculpa na lei do Senhor. O problema não está em mim. O problema está na lei. A lei é dura demais. A lei é impossível de ser cumprida. De verdade. É uma meia verdade. Não é uma verdade completa. Na verdade, às vezes a gente usa isso como desculpa. A gente usa essa desculpa para esconder algum pecado que a gente acha confortável, que a gente gosta, que a gente sente prazer. Só que o prazer nesse pecado é simplesmente uma semente daquela condição caída de filho do diabo que de alguma forma ainda suja o nosso coração. Eu lembrei, quando a gente estava preparando esse sermão, do que o Alex falou alguns domingos atrás, no final de janeiro, que a lei do Senhor, a gente costuma amar aquilo que é confortável e dizer que isso é bom. E, na verdade, isso não é... A lei do Senhor faz distinção entre o que é bom e o que é confortável. O que é confortável nem sempre é bom. Às vezes o que é confortável vai nos levar para caminhos de morte. E a gente usa isso como desculpa, bota a culpa na lei do Senhor, mas o próprio apóstolo João vai dizer para a gente que os mandamentos do Senhor não são pesados. A gente está fazendo a palavra do Senhor de mentirosa quando a gente diz isso. Mas, como eu disse, é uma meia-verdade. A lei do Senhor ela é impossível de ser cumprida na sua totalidade. Se ela não fosse assim, a gente seria capaz de resolver o nosso próprio problema. A gente teria alguma performance que a gente conseguiria resolver essa condição de rebeldia que recebemos lá no Éden. Mas a verdade é que somente em Cristo, somente na cruz de Cristo, os nascidos de Deus são capazes de resolver e vencer o mundo. O gnosticismo vai dizer que a matéria está em oposição com Deus, que Deus não gosta da matéria. Mas o Evangelho e a encarnação diz o contrário. O Senhor usa essa matéria caída, que é boa. O gnosticismo dizia que era mal, mas quando o Senhor nos cria, Ele diz, isso é bom. A gente tem uma condição manchada e suja pelo pecado, mas ainda a criação do Senhor é boa. E o Senhor usa essa criação para redimir o seu povo, como na encarnação de Cristo. E quando eu digo isso, que a gente agora em Cristo é capaz de vencer o pecado e essa condição caída,
Eu não estou querendo de maneira alguma desprezar aquilo que Satanás pode fazer e que o pecado pode fazer com a gente. Ainda seremos tentados. Satanás ainda vai lutar contra a gente. Mas Jesus vai contar uma parábola que numa cidade tinha um sujeito, um guerreiro, que ele era o mais valente daquela cidade. Ele dominava e não tinha ninguém que conseguia vencer aquele cara. Mas um belo dia, chega um cara que é mais valente que ele. Chega um guerreiro que é mais forte, mais poderoso que ele. Entra na cidade, dá um couro no cara, manda ele embora, e agora ele é o senhor daquela cidade. A verdade é que isso é o que Cristo fez. Cristo é o mais valente. Cristo é aquele que nos encontrou caídos na lama, chafurdados no pecado. Ele olha para nós, ele chega, expulsa aquilo que o diabo tinha feito em nós, e agora Cristo é o Senhor das nossas vidas. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A gente foi resgatado dessa condição. A gente era rebelde, terrorista, desobediente. A gente foi transportado para uma outra condição. Agora nós somos filhos de Deus. E através de Cristo, do sacrifício de Cristo, nós fomos adotados. E podemos ter intimidade com o Pai. O Cristo foi o nosso modelo de obediência. Ele foi o mais alto nível de obediência. Ele foi obediente até a morte de cruz. E ele fez isso para resgatar ele o perfeito, veio aquele para resgatar aquele que estava perdido e não tinha salvação nenhuma, de maneira alguma. Da mesma maneira que se a gente diz que não tem pecado, além de chamar Deus de mentiroso, a gente joga fora esse sacrifício de Cristo. Porque se a gente não precisa disso, a gente não precisa de um Salvador e a gente é capaz de resolver o nosso próprio problema, como eu já disse. A verdade é que nós somos salvos pela graça. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios 2, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que vocês não se gloriem. A gente não é capaz de coisa nenhuma. Sem Ele nada podemos fazer. Eu lembrei hoje de manhã, quando eu estava pregando, da passagem de quando Noé faz aquilo que Deus mandou, pega os animais, passa o seu dilúvio, e aí Deus dá uma ordenança a Noé. Vocês vão agora povoar a terra novamente. Saiam da arca, se espalhem e povoem novamente a terra. E passa um tempinho e os caras falam o seguinte: a gente vai fazer, vamos se reunir, vamos construir uma torre que vai trocar os céus, para que a gente fique reunido aqui. Mais uma vez o homem ignorando o mandamento do Senhor e querendo ficar e indo em desobediência. E aí eles constroem uma torre enorme, que eles dizem que era uma torre que tocaria os céus. Mas quando Moisés escreve o relato de Gênesis, ele vai dizer que a maneira como ele escreve dá a impressão de que Deus olha do céu e vê a maior coisa que o homem poderia fazer. Uma coisa gigantesca que tocava os céus. Ele olha lá de cima e ele não consegue ver. Porque aquilo de maior que o homem pode fazer é pequeno diante da grandeza do Senhor. O Senhor desce do céu para ver aquilo que eles estão fazendo. A nossa justiça é perdida, é pequena. Não é nada perto da justiça do Senhor. Cristo é o nosso exemplo de humildade. Ele, sendo na forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se fez servo sofredor. Veio aqui e sentiu as nossas dores. Aquilo que os gnósticos iam dizer lá atrás, de que se a matéria é má, Cristo não pode ter encarnado. E se Cristo não pode ter encarnado, ele não sentiu a mesma tentação que eu senti. A verdade é que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas dores. Ele se encarnou e sentiu as mesmas dores que nós. Mas realmente é uma batalha a ser travada. Até que a obra de Cristo seja consumada, a gente vai travar essa batalha contra o pecado. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que a gente não seja mais escravo do pecado. Mas tem um resquício dentro do nosso coração, um impostor que vive cutucando a gente e dizendo que a gente não é merecedor dessa graça. Mas a verdade é que só por essa graça a gente é capaz de vencer o mundo.
o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Isso quem diz é João, no capítulo 5 da mesma carta. E no capítulo 2 ele diz: meus filhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se porém vocês pecarem, vocês têm um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Agora, em Cristo, nós temos vida eterna. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós éramos como árvores bravas e perdidas, e que os galhos foram arrancados e enxertados nessa videira verdadeira. Agora no nosso sangue, nas nossas veias, corre o Espírito de Deus, corre a vida eterna. Ela já nos habita. A gente foi purificado pelo sangue do Eterno, e esse sangue já nos habita. Mas, ao mesmo tempo, você vai dizer: mas se eu fui limpo do pecado, por que eu ainda sinto vontade de pecar? Se Jesus morreu na cruz e levou os meus pecados, por que ele não levou de uma vez isso tudo? Por que eu ainda preciso ficar lutando contra isso durante a minha vida toda? Cristo nos concede, ele poderia fazer isso, mas ele nos concede uma coisa muito mais singela. Ele nos concede a oportunidade de participar da sua obra de redenção. Ele nos concede a oportunidade de nos tornarmos cada dia mais parecidos com ele. E que a gente tenha a possibilidade também de ajudar os nossos irmãos nessa dura tarefa, que é a luta diária contra o pecado. E assim, juntos a gente se torne imitadores de Cristo. Ele poderia agir como um tirano. Ele poderia obrigar todo mundo a obedecê-lo. Enfiar no nosso coração a vontade de obedecer ao Senhor. E, na verdade, vai chegar um dia que ele vai obrigar todo mundo a se ajoelhar e reconhecer que ele é o Senhor. Vai chegar um grande dia em que até aquele libertino que viveu a sua vida em rebelião contra o Senhor, que não queria, vai servi-lo e vai ajoelhar diante dele e vai reconhecer que ele é o Senhor. Mas ele nos dá a oportunidade, a nós que fomos salvos, ele nos dá a oportunidade de obedecê-lo por amor. A consciência do tamanho da rebeldia que a gente cometeu contra Deus faz a gente entender o tamanho do perdão que ele nos deu. A gente agora pode servi-lo por amor e gratidão, por tamanha bênção que ele nos deu. No Antigo Testamento existe uma imagem que para mim é muito forte, que se você tinha uma dívida com um cara e você não tinha dinheiro para pagar, você não tinha família, você podia se oferecer como escravo. Falar: eu vou pagar minha dívida como seu escravo. E aí você vai servir 6 anos, e no 7º ano você vai ser livre. Só que no 7º ano eu poderia dizer: mas agora o meu Senhor é muito bom, eu amo o meu Senhor, e agora eu vou servi-lo para o resto da minha vida. Não porque eu tenho uma dívida com ele, mas porque o Senhor é tão bom que agora eu vou servi-lo por amor. E aí esse escravo, o Senhor ia até a porta da cidade, furava a orelha desse escravo, e agora ele era um escravo que servia por amor. Quando a gente se depara com o tamanho dessa rebeldia e o tamanho desse perdão, o Senhor nos oferece a oportunidade de sermos constrangidos por essa graça, e a gente não resiste a ela mais. Agora a gente serve ao Rei por amor. A gente volta aos pés da cruz, se ajoelha, porque só ali a gente encontra a palavra de vida eterna. Agora a gente é escravo com a orelha furada, que serve por amor, porque a gente entendeu o propósito do Senhor e o nosso propósito. E a gente volta para a cruz mais uma vez. Essa semana a gente começou uma estação litúrgica, como o Alex falou aqui, do calendário. O calendário litúrgico, ele não é uma coisa da Igreja Católica, ele é uma coisa que existe há mais de 2000 anos na Igreja, que basicamente ele tem como objetivo botar a cruz no centro das nossas vidas. O nosso calendário, ele é regido pelas estações do ano, pela primavera, verão, outono e inverno. E o calendário litúrgico, ele traz para o centro da nossa vida a cruz de Cristo, e a gente leva a nossa vida olhando para ela.
E agora a época da Quaresma, ela é até celebrada por conta da nossa influência católica aqui no Brasil. Muita gente celebra a Quaresma, até quem não é cristão. E é um período de 40 dias que antecede a Páscoa, e que durante esse período você faz penitências, você faz jejuns obrigatórios lá que foram ordenados pela igreja, mas isso não... Se você não tiver no seu coração a imagem do sacrifício de Cristo, se você não bota a cruz do Senhor no centro desse movimento, esse período de 40 dias, vai ser simplesmente essas pessoas fazendo aquilo que a igreja lá estava fazendo e que João estava combatendo atrás. Eles estavam só fazendo uma grande performance e que, no final das contas, não vai dar em nada. A gente não. Nós vamos usar esse período como um período de reflexão. A gente vai se lembrar do sacrifício de Cristo. A gente vai se lembrar do sacrifício dele que foi obediente até a morte. Ele foi crucificado e nós fomos crucificados junto com ele. O nosso velho homem foi crucificado nele. E a gente deixa de ter uma vida de pecado. A gente deixa de ter prazer nessa vida de pecado. A gente começa a buscar dentro da gente aquilo que ofende ao Senhor. E usamos isso e colocamos isso diante de Deus. Colocamos isso diante da cruz. Por acaso existe algum pecado escondido no seu coração que você reluta? Algum prazer que não agrada o Senhor, que você ainda não abriu mão? Eu te dou um lembrete. Aquilo que o Aslan falou lá no começo da história que eu contei. Lembre-se dos mandamentos. Acredite nos mandamentos. Nada mais importa. Medite sempre neles. Escreva-os na tábua do seu coração. E assim vocês serão como diz o Salmo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, ele tem a sua satisfação na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas, e dá fruto no tempo certo, e as suas folhas nunca murcharão. Tudo que ele fizer prosperará. Busque no Senhor combater os seus pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é poderoso para nos livrar de todos os nossos pecados. Se você tem um discipulador, chegue ao seu discipulador e confesse. Se você não tem um discipulador, eu te convido a participar do processo de discipulado. Mas se você não tem, procure os presbíteros da igreja, procure o pastor. Eles vão te receber e vão te ajudar em amor. Também aceite a correção do Senhor. Na história lá de Nárnia que eu contei, as crianças se esquecem dos mandamentos do Senhor. Mas no dia seguinte, o Aslan aparece para ela em sonho e ela fica desesperada, porque depois do sonho que ele aparece para ela, ela lembra, caraca, eu esqueci aquilo que ele tinha me dito. E ele permite que eles voltem para o caminho e consigam cumprir sua missão. O Senhor corrige ao filho a quem ama. Melhor coisa é estar na mão do Senhor, porque na mão do Senhor tem misericórdia. Aceite a correção do Senhor. E porque Ele não está te corrigindo somente porque Ele é um tirano e Ele está querendo te forçar a seguir isso. Pelo contrário, o objetivo do Senhor é que sejamos mais parecidos com Ele. Como na oração sacerdotal, em que Jesus disse: para que todos sejam um, Pai, como Tu está em mim e eu estou em Ti, que eles também estejam em nós, e para que o mundo creia que Tu me enviaste, para que juntos nós sejamos um só corpo, uma só igreja, sejamos filhos obedientes, que obedecem e amam a palavra do Senhor, e seguem esse único Deus. Amém.